Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você não é inscrito, rapaz, já deixa aquela curtida. Se você não é inscrito, eu falei, se você não é inscrito, você deve dar aquela curtida. Tá errado, né? Pois bem, se você não é inscrito, já aproveita, já se inscreve, curte, comenta, compartilha. A gente nos ajuda a dar cada vez mais relevância para esse canal, fazendo assim com que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do reino. E não custa nada, vai lá, ajuda aí, mano. Só rapidinho, pega o telefone assim, clicou, se inscreveu, curtiu, um comentáriozinho, compartilhou. Isso não vai levar, eu acho que 2 minutos do teu tempo, mas vai dar aquela fortalecida pra gente, beleza? Vamos embora pro vídeo. Pois bem, hoje no Sou Básico a gente vai ter como tema: por que devo ler a Bíblia? Será que a Bíblia tem essa importância toda mesmo? O que ela representa? Qual a importância que ela tem na vida do cristão? E afinal de contas, ela é ou não é a palavra de Deus? Essas e outras questões a própria Bíblia responde a respeito de si mesma. Então vamos juntos ver o que ela fala sobre esse assunto tão importante para a nossa vida, mas lembrando que é só o básico. Para começar, o que é a Bíblia? Numa definição resumida, digamos assim, a Bíblia pode ser entendida como um compilado, uma coletânea de livros em um livro apenas, que foi sendo escrito ao longo do tempo, principalmente pela tradição oral, e que a gente considera como sendo divinamente inspirada e que é muito importante para como eu vou exercer a minha conduta de fé e prática. Uma definição mais simplista, a Bíblia pode ser entendida como uma espécie de mini biblioteca que tem informações importantes de como eu vou levar a minha vida diante de Deus. Deus, ele deixou instruções de como nós devemos nos relacionar com Ele, com os nossos irmãos, com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, enfim. Ela é um manual, um guia que nos dá diretrizes importantes para como a gente vai exercer a nossa vida enquanto cristãos. Assim, não existe um consenso entre os estudiosos, né? Mas estima-se que a Bíblia ela começou a ser escrita por volta de 1500 antes de Cristo, e o seu último documento, né, escrito, veio por volta ali de 100 depois de Cristo. Ou seja, a Bíblia levou cerca de 1600 anos para ser totalmente escrita. Os livros que compõem a Bíblia levaram cerca de 1600 anos para serem escritos. E também estima-se que ela foi escrita por cerca de 40 autores. É o seguinte, gente, eu vou apresentar aqui agora para vocês alguns dados a respeito da Bíblia. Eu não tenho o intuito de convencer vocês a acreditar na veracidade bíblica por meio desses dados. Por quê? A crença na palavra de Deus, no próprio Deus, deve se fundamentar na fé. Esses dados, eles podem sim ajudar para que a sua fé se torne cada vez mais forte, mas ela não deve ser a razão principal, o fundamento pelo qual você acredita. Beleza? É o seguinte, a Bíblia ela é o documento histórico com maior verificação escriturística de todos. Com cerca de 5.000 artefatos, meu amigo, entre pergaminhos, papiros e entre outros artefatos que foram datados próximos ao período, né, em que a Bíblia originalmente foi escrita. Não existe nenhum outro documento que tenha essas características arqueológicas e históricas. O segundo dado é, a Bíblia, apesar de ter sido escrita em períodos onde existiam culturas diferentes, idiomas que hoje nem sequer existem, países diferentes, em épocas, vocês viram que o primeiro livro datou cerca de 1500 antes de Cristo e o último cerca de 100 anos depois de Cristo. Mas a Bíblia, ela constrói uma linha lógica onde ela consegue falar a mesma coisa desde o início e se mantém até o fim. Obviamente que a palavra de Deus, ela é progressiva, ela é uma revelação progressiva. Existem coisas que antes não haviam sido reveladas e que progressivamente vão sendo reveladas, mas ela não tem contradições. Ela, na verdade, apesar de ter sido escritas, né, em períodos, idiomas, culturas, países diferentes, ela mantém essa linha de raciocínio. Imagina só para você que é escritor, meu amigo. Você juntar os seus amigos aí, e aí cada um vai falar alguma coisa a respeito da sua perspectiva da fé. Imagino que vai ter muita divergência de informações. Mas a Bíblia, ela não tem essas divergências que possivelmente nós teríamos caso fôssemos escrever várias pessoas juntas, cada um falando sua perspectiva a respeito da palavra de Deus e da fé em si. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Que garantias eu tenho de que a Bíblia ela não é apenas um livro criado por um doido querendo difundir as suas ideias pelo mundo, que utilizou de sofismas para propagar suas ideias? Alguns estudiosos da área da psicanálise, psicologia, filosofia, enfim, dizem que Deus ele é uma construção
do homem. Deus veio a partir do homem. Isso vale para qualquer Deus existente, inclusive o Deus da Bíblia. Mas a gente fazendo uma leitura sincera e analítica da Bíblia, a gente percebe que o Deus da Bíblia, ele não está focado, a Bíblia não está direcionada para atender às demandas e vontades pessoais do homem. Isso entra em parafuso com a ideia que eu apresentei anteriormente. Por quê? Porque se Deus ele é uma criação do homem, por que então que o homem não criou um Deus que estivesse de acordo e fosse conivente com as suas vontades e anseios pessoais? Na verdade, a gente vê um Deus que vai frontalmente contra há muitas coisas que nós achamos prazerosas. A gente vê que as sociedades antigas, elas tinham a prostituição cultural, o ato de endeusar vários deuses, onde havia nas festas glutonaria, bebedices, prostituição, inclusive até mesmo sexo bestial, enfim. A depravação moral dos homens sempre é confrontada por essa palavra. Então, é muito difícil você conseguir dizer que a Bíblia ela é uma construção humana, construção social vinda dos homens, querendo criar um Deus para fazer com que a vida se tornasse mais irresistível, que a Bíblia não está interessada em satisfazer a minha vontade. A Bíblia, além de comprovação histórica, ela também tem verificação geográfica. Pontos citados na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, achados arqueológicos comprovam a existência desses lugares. Eu não sei você, mas eu jamais darei a minha vida por uma mentira. Quando a gente para ver, por exemplo, a vida dos apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes e o evangelista João, escrito do Evangelho, as Epístolas e Apocalipse. Com exceção desses dois, todos os demais foram martirizados, foram mortos. João, inclusive, o que não morreu, não foi martirizado, sofreu várias prisões, como por exemplo a mais famosa, que foi da ilha de Patmos. Ou seja, foram homens sofredores que não só sofreram em vida, mas levaram esse sofrimento até a última instância, até a morte, simplesmente para sustentar aquilo que eles acreditavam. E aí você tem duas opções: ou você acredita que eles eram paranoicos, loucos, que acreditavam numa suposta mentira, ou então eles viram algo realmente que fez tanto sentido que eles aderiram àquilo como verdade e sustentaram isso até o limite, até as últimas instâncias, até a morte. Não só eles, mas tantos relatos, de cristãos que morreram desde o primeiro século, simplesmente por acreditarem no que a palavra de Deus diz. De acordo com os dados que eu apresentei agora, a Bíblia tem comprovação manuscritológica, histórica, geográfica e principalmente pela conduta de fé de irmãos e irmãs que preferiram entregar a própria vida ao invés de negar a palavra de Deus. Pois bem, tendo visto os dados que eu apresentei para vocês, a pergunta é: qual a importância que a Bíblia tem para a vida do cristão? Nós entendemos que a Bíblia ela foi o meio pelo qual Deus decidiu revelar a sua vontade. Deus, ele, ao longo da história, foi revelando, progressivamente o seu desejo, os seus desígnios aos homens, apesar deles estarem escrevendo a partir da perspectiva que eles tinham, das experiências que eles vinham tendo com Deus. Nós entendemos que Deus inspirou eles divinamente, de maneira que eles conseguiam reproduzir exatamente o que Deus queria que eles escrevessem. Ou seja, a Bíblia ela é importante para a nossa vida porque ela é a palavra de Deus, ou seja, é Deus falando conosco. Vejamos o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia, ela é o manual do cristão. Eu me lembro que eu já montei esse móvelzinho aqui, montei o guarda-roupa que estava lá no meu quarto. Eu não sou um marceneiro, eu não trabalho com montagem de móveis, eu não sei, Não sei como é que faz, mas veio o manual, onde tinha dizendo onde ia todos os parafusos, onde ia todas as peças, as buchas, os encaixes, enfim, tinha tudo direitinho lá. E conforme eu ia seguindo o manual, eu consegui montar, embora meia boca, mal consegui montar esses móveis, Da mesma forma, a Bíblia ela é um manual que nos dá direcionamentos de maneira que nós conseguimos atender à vontade de Deus e seguir os seus princípios, a sua vontade. Por que é tão importante ler a Bíblia? Qual a importância que a Bíblia tem para a nossa vida e por que é tão importante ler ela? Primeiro de tudo, é o que eu acabei de falar. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Se você analisar o que significa que é Deus, o próprio Deus, falando conosco. Quando a gente entende essa realidade, eu acredito que a reação da pessoa que compreendeu isso é se debruçar em cima desse livro para entender o máximo possível qual é a vontade de Deus para a sua vida. Infelizmente, a gente acaba hipervalorizando experiências sobrenaturais, como, por exemplo, visões, revelações, sonhos, em detrimento da palavra de Deus. Um dos pontos principais da Reforma Protestante foi
Sola Escritura, somente a Escritura é suficiente para ditar a minha regra de fé e prática. Só ela pode me dizer qual é realmente, sem sombra de dúvidas, a vontade de Deus. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, quer escutar a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer escutar a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. A Bíblia, ela é um guia prático para a vida do cristão. Se você for ver o que significa um guia, tem vários exemplos, né? Mas sei lá, você foi para algum país, algum local e você precisa de um guia turístico para que ele mostre o caminho, os pontos principais, as partes importantes que você precisa passar. Ele edita o caminho pela qual você deve seguir. Da mesma forma, a Bíblia é isso. Ela edita o caminho correto pela qual Deus quer que nós caminhemos. Vejamos o que diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia também é importante que você leia porque ela é a nossa defesa. Ela é a defesa do cristão. Como nós vamos defender a nossa fé, defender aquilo que acreditamos, se nós não nos baseamos no documento original, se a gente não se baseia no que a Bíblia diz, se a gente não procura entender o que a palavra de Deus diz. Vejamos o que diz lá em Mateus capítulo 4, no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela nos auxilia tanto a fazer a vontade de Deus, quanto a deixar de fazer aquilo que desagrada a Ele. Vejamos o que diz no Salmo 119, no versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por meio dela, nós conhecemos a consumação de toda essa palavra. Nós conhecemos Jesus Cristo. E nós aprendemos como nós podemos não só caminhar com Ele, mas nos tornar iguais a Ele. O estudo, a análise, procurar conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, ela é de extrema importância para nós cristãos. Nós entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, é a revelação completa do Senhor a nós. Então é muito importante que nós dediquemos tempo e vida para compreender o que ela diz para a nossa vida. Mas eu gostaria também de fazer uma pequena advertência. E antes de fazer essa advertência, a gente vai ler Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Infelizmente, existe uma realidade muito triste. Pessoas que se dedicam a estudar a Bíblia, mas que não têm interesse algum em colocar aquilo que eles aprendem em prática. Talvez por vaidade, sei lá, ganhar suas discussões, seus debates teológicos, mas não tem interesse algum em botar aquilo que ele aprendeu em prática. Uma pessoa que conhece muito e que se dedica a aprender muito, mas não está interessada em colocar aquela palavra em prática, ela pode ser comparada a uma pessoa que está com a despensa cheia de comida, mas infelizmente passa fome. Se essa palavra que está em minha mente e em meus lábios não estiver em minhas ações, infelizmente, ela é inútil. Todo esse conhecimento é inútil. Então, isso, povo de Deus, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês, que vocês consigam construir uma vida devocional de leitura constante, procurando sempre compreender a palavra de Deus. E não só isso, compreender a palavra de Deus e colocar em prática. Deus abençoe vocês poderosamente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.